Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo lhe disse: não temais, eis que vos trago evangelho, boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha acontecido, ou tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Glória a Deus. Podeis assentar. Amém. Meus irmãos, a Bahia de fato é um lugar especial. As pessoas são muito diferentes dos mineiros. Quando você chega no aeroporto de Porto Seguro, por exemplo, e aí no extremo sul da Bahia, sempre vão ter os que estão recepcionando as caravanas, gritando assim: sorria, você está na Bahia. Então o povo já chega assim, irmãos, no aeroporto, que é na parte alta da cidade, e já dá de cara aquele mar azul. Irmãos, o mar é profundamente azul num dia de sol. Então o turista chega e ele já, aquele calor de derreter, ele já se encanta. Mas irmãos, para minha surpresa, eu ainda não comecei a pegar o sotaque, mas minha menina já está me chamando de painho, e a mãe de manhinha. Irmãos, é fantástico ver o que tem acontecido em Porto Seguro, porque na Bahia as pessoas pensam que as cidades são tomadas de centros de macumba, de candomblé e etc. Mas para louvor e glória do Senhor, o que nós temos visto, de fato, é que quase não existem centros da religião africana, e as igrejas estão dominando, as igrejas evangélicas estão dominando a cidade. Irmãos, um lugar de prostituição, de uso de drogas, de uma vida devassa, está sendo conquistado, graças a Deus, pelo Senhor Jesus. Isso nos enche de alegria e de felicidade. Mas esses dias, irmãos, eu assistindo o BATV, que é o jornal regional
da Rede Globo, eu vi uma cena que muito me entristeceu. E foi uma cena que aconteceu em Salvador, na capital do estado. Da mesma forma que nós, como igreja evangélica, promovemos os casamentos religiosos com efeito civil, a Rede Globo estava noticiando com muita ênfase e alegria o primeiro casamento com efeito civil dentro de um centro de macumba. O Jornal da Tarde e o Jornal da Noite deram a mesma notícia. E aí, irmãos, é chocante ver alguém que se une no casamento, num centro de macumba, ao invés de receber as bênçãos de Deus, está suscetível a todo tipo de influência demoníaca. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, foi quando o repórter foi entrevistar os noivos. E a noiva, principalmente, disse assim: o repórter perguntou, a família de vocês apoiou, ninguém achou estranho, os convidados? E ela disse uma frase, irmãos, que é impressionante. Ela disse assim: olha, o mesmo Deus que está na igreja católica, na igreja evangélica, é o Deus que está aqui. É o mesmo Deus. Irmãos, e de fato, entre outras coisas que eles disseram, nós podemos concluir que existe uma ignorância muito grande de quem é Deus. As pessoas, todo mundo, da mesma forma que é técnico de futebol, também é um pouco teólogo. Também se arvora como alguém que sabe das coisas de Deus, que tem sua interpretação da palavra de Deus, que tem a sua opinião sobre as coisas de Deus. A pessoa pode ter o pior tipo de vida, pode ter as piores experiências, pode ser aquilo que é mais abominável de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, mas ela pensa que sabe sobre Deus. E de fato, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Quando não se conhece a Deus, quando não se sabe o que é certo, o que é errado, quem Deus é de fato, em essência, as pessoas caem numa desgraça na vida. E desgraça, eu uso a palavra que não é bonita, mas uso a palavra literal, que é: vivem uma vida afastada da graça de Deus. Vivem uma vida sem graça. E uma moça que está se casando, está começando a vida, tem a ignorância de dizer que o mesmo Deus que está lá é o Deus, é o nosso Deus. Quanta ignorância. E talvez você tenha essa experiência de conversar com alguém da sua família, dos seus colegas de trabalho, da escola, e você vai perguntar assim: olha, vamos à igreja, você quer conhecer sobre Jesus? E as pessoas falam assim, aquela célebre frase: todos os caminhos levam a Deus. Deus está em todos os lugares. Nós não precisamos ler a Bíblia, não precisamos estar na igreja. Então, irmãos, é fato que a ignorância sobre Deus, o desconhecimento, a falta de saber sobre Deus, destrói as vidas das pessoas. E mesmo dentro do seio evangélico, muitas vezes o Deus que é pregado não é o Deus das Escrituras. É uma caricatura de quem Deus é de fato. E nós temos uma preocupação muito grande de que todos nós possamos de fato conhecer quem é Deus. É claro que vocês os irmãos que estão caminhando com Jesus há anos, vocês conhecem a Deus. Mas, irmãos, nunca é demais nos lembrarmos quem é Deus. E esse texto que acabamos de ler, irmãos, é um texto fantástico, porque ele vai demonstrar 5 retratos, 5 características, 5 descrições objetivas de quem é Deus. Irmãos, o evangelista Lucas começa seu texto dizendo uma questão histórica, uma questão política. O imperador César Augusto convoca um recenseamento. Irmãos, os recenseamentos eram estratégias políticas
para que os imperadores demonstrassem seu poder, demonstrassem sua glória. Ele colocava todo o império para se recensear. E Lucas nos conta que José era da família de Davi. E a cidade de Davi é a cidade de Belém. Então José e Maria têm que sair da Galileia, da cidade de Nazaré, viajar até a cidade de Belém. Irmãos, me chama a atenção no texto bíblico o fato de que o nosso Deus, para que as profecias se cumprissem, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, para que se cumprisse a palavra do profeta, que Deus intervisse diretamente no trono romano e naquela época específica ordenasse que o imperador desse a ordem para que José, junto com sua esposa, fosse a Belém, que é a cidade que o profeta Miqueias disse de onde sairia o Salvador, o rei de Israel. E isso é importante, irmãos, porque às vezes nós pensamos em Deus como alguém que está no seu trono, alguém que está distante, alguém que não sabe dos nossos problemas, mas é impressionante perceber que Deus mexeu com o império todo, milhões de pessoas. Deus de fato moveu céus e terra, para que um casal que morava na Galileia fosse obrigado a ir a Belém, e nesse tempo específico se cumprisse a profecia de que dali viria o Salvador. Irmãos, se Deus faz isso, mexe no maior império da terra, para que a profecia se cumpra, é óbvio, irmãos, que nós estamos diante de Deus, e não é um Deus com letra minúscula, não é um Deus qualquer, é o Deus que é o Senhor dos exércitos, é o Deus que é o Senhor dos senhores, é o Deus que coloca na cabeça de um imperador uma questão de um recenseamento, para que uma profecia dita há cerca de 600 anos atrás se cumprisse em sua literalidade. Miqueias 5:2 afirma claramente: de ti, Belém Efrata, sairá aquele que há de governar Israel. Irmãos, nós estamos diante de um evento que é o nascimento de Jesus, em que Deus mexeu em todo o império. Ele mexeu em toda a estrutura política e moveu milhões de pessoas para um recenseamento, para que a profecia fosse cumprida. Preste atenção. Se Deus tem uma palavra na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Se possível, se for necessário, irmãos, Deus mexe com a cidade toda. Deus para tudo, para que a palavra que Ele já te entregou se cumpra. Amém, meus irmãos? O texto nos diz, Lucas nos conta, que quando o casal está em Belém, a cidade está hiperlotada. E o texto nos conta que completaram-se os dias de Maria dar à luz. E Maria, irmãos, trazia o Filho de Deus em seu ventre. O anjo Gabriel deu a notícia que o Espírito Santo ia gerar no ventre de Maria o Filho de Deus, pela profecia no capítulo 1 do livro de Lucas. Irmãos, só que tem um detalhe: a condição, o jeito, a forma, a maneira que Jesus nasceu é confrontadora. Porque, irmãos, o Senhor do universo, o Rei dos reis, como diz Paulo aos Colossenses, a imagem do Deus invisível, a plenitude de Deus, aquele que por meio dele e para ele todas as coisas foram feitas, nasceu literalmente, em um lugar mal cheiroso, num lugar de animais, num lugar sem honra, num lugar sem glória. Irmãos, o Filho de Deus, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que nós achamos de uma pessoa importante, um presidente, um ministro, não ia se hospedar num lugar qualquer. Ainda mais o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que é a voz de Deus, aquele que é o Logos de Deus. Ele ia nascer de acordo com a nossa vontade, como nós achamos, nasceria num palácio, seria um herói militar, nasceria
rodeado de todos os presentes e tudo aquilo que é honroso, tudo aquilo que é magnífico e do cheiro mais agradável e de toda a higiene. Mas Lucas nos conta, para o nosso espanto, que não havia lugar na hospedaria. Que o lugar onde Jesus nasceu foi estranhamente aos olhos humanos o lugar onde os animais se recolhiam à noite. Irmãos, lugar onde animal dorme tem pulga normalmente. Normalmente tem carrapato, tem feno, tem alimento, tem fezes, o cheiro de animais. Olha, já era estranho Jesus nascer nessa situação. Segunda situação que nos chama a atenção. Deus decidiu que o primeiro berço de Jesus não fosse de ouro, não fosse de madeira maciça, maneira nobre, não fosse algo esplendoroso. Deus decidiu que o primeiro berço da criança que haveria de mudar a nossa história fosse um coxo onde os animais comiam. Eu fico tentando imaginar Maria dando a luz e José tentando dar o melhor para sua esposa, mas não tinha outro lugar sem ser naquele lugar dos animais, e a criança nasceu e tem que arrumar um berço para a criança por um tempo, e talvez José limpou com as mãos o coxo, talvez lavou, passou um pano e colocou a criança no lugar onde os animais comem. O Senhor do universo num coxo de animais, que é a manjedoura. Mas não foi só isso. O texto nos conta que quando a criança nasceu, Maria enfaixou-a. No português parece que ela enrolou uma faixa na criança e botou a criança para deitar. Mas no texto original, irmãos, enfaixou-a significa que Maria enrolou a criança com trapos, com um pano roto. Sabe aquele pano de chão que você usa na cozinha, que já está esfiapando, que está gasto, que está fino, aquela toalha que é muito velha e que você tira do uso pro o uso normal para virar um pano de passar nos móveis, e ela está desfiando, ela é muito fina, ela já é velha. O Senhor do universo, ao nascer, foi enrolado nesse tipo de pano. E essa é a primeira característica, irmãos, que nós precisamos entender sobre Deus, sobre quem Deus é. Atenção, irmãos. Quando Deus deliberadamente, quando Deus de propósito decidiu que o filho dele nascesse no estábulo, que o seu berço fosse o coxo e que a sua primeira roupa fosse um paninho velho, ao contrário do palácio, ao contrário do berço de ouro, ao contrário das roupas finas, Deus está nos dizendo que Ele é acessível. Deus está nos dizendo que para os mais ricos e para os mais pobres, para os mais poderosos, para os mais simples, para os mais sábios, para os mais humildes, havia possibilidade de visitar o menino Jesus, porque ele estava num lugar completamente acessível. Não haviam seguranças, não havia alguém barrando a porta, não havia um aparato de segurança para proteger o Filho de Deus. Quando Deus nasce assim, irmãos, quando Jesus encarna assim, Ele está dizendo para mim e para você que Ele é simples, que Ele é acessível, que independente da sua condição financeira, intelectual, social, se você quiser, Ele está lá para te receber. Você pode ir lá visitá-lo. Ele está ali para você. É um Deus simples, não é um Deus de 9 horas, não é um Deus de grandes mistérios, de grande sabedoria humana.
num coxo acessível. Irmãos, às vezes, nós na nossa ignorância, quando pensamos em Deus, nós pensamos, o próprio texto bíblico diz, quando João vê Deus em Apocalipse, João vê o Senhor Pai sentado no seu trono, rodeado de glória, mas o Pai e o Espírito são um Espírito. O texto bíblico diz que a plenitude de Deus se manifestou no seu Filho. Então quer dizer, irmãos, que Deus, na figura do seu Filho, é simples, não é complicado, não é difícil, Ele é acessível, Ele é humilde. No processo de autoesvaziação que Paulo nos conta na Epístola de Filipenses, o texto diz que ele se esvaziou e assumiu a figura de servo, e se humilhou e se tornou como nós, mas, irmãos, e viveu a vida e morreu morte de cruz para nos salvar. Dá um glória a Deus aí, poxa. Porque isso é demais. Pensávamos que o Filho de Deus nasceria no berço de ouro. Mas ele nasceu, irmãos, naquela casinha pobre, perto da sua casa. Você não tem que senha para entrar lá, não. Não tem que ter hora marcada. Quer dizer que Deus, quando você precisa dele, Ele mandou um recado. Para vocês não acharem que eu sou complicado, que tem que marcar horário, que a agenda de Deus é difícil. Eu vou nascer de uma forma simples. Vou nascer num lugar onde os animais vivem, o berço vai ser bem simplório e a roupinha vai ser bem picareta. E às vezes, irmãos, nós, do alto do nosso saber teológico, quando às vezes tropeçamos nos pecados da vida, nos nossos enganos, a gente tem aquela vergonha de acessar a Deus, de clamar ao Senhor, de nos entregarmos a Ele, de pedirmos perdão, porque pensamos que Deus é esse Deus distante, um Deus longe, um Deus que não está perto. Mas o nascimento de Jesus nos mostra que basta um pouco de arrependimento, basta um pouco de vontade, basta um pouco de sensibilidade, porque Deus está próximo para nos perdoar e nos amar. Ninguém precisa ficar afastado de Deus achando que Deus está distante. Ele é próximo, irmãos, Ele é acessível. Então, se você tem na sua cabeça que Deus é um Deus assim, Ele é, irmãos, de fato, Senhor do universo. Mas ao se revelar a nós, Ele decidiu se revelar de forma simples. O texto continua dizendo que naquela mesma noite, as primeiras pessoas que receberam a notícia do nascimento foram pastores. E, historicamente, irmãos, os pastores eram das classes mais renegadas de Israel. Porque o pastor, ele tem que ficar o tempo inteiro lidando com os animais, e ele, pela lei sacrificial e cerimonial de Israel, ele passa muito tempo impuro. Então ele não tem onde dormir, ele dorme pelos campos. Então muitos pastores eram ladrões. E, irmãos, é impressionante que o anjo não foi falar com o governador, não foi falar com o imperador, o anjo não foi falar com o grande empresário, com o grande lojista, o anjo não foi falar com o juiz da cidade, o anjo foi falar com a ralé, meus irmãos. O anjo foi dar a notícia para quem era nada. E isso tem a ver com o ministério de Jesus, porque Ele come com os pecadores, Ele vive com os pecadores, Ele tem relacionamento com aqueles que estão afastados, entre aspas, da vida religiosa. Quando Deus decide falar para os pastores, que são uma parte da população renegada, e está dizendo assim: olha, se vocês, que são um pouquinho melhores que os pastores, me conhecessem, vocês saberiam que até para os pastores, até para quem não tem honra nenhuma, eu me revelei. Ele é acessível. Não que Deus tenha raiva do presidente, do juiz, do grande empresário, não. É uma ação simbólica de Deus, dizendo que desde os poderosos até os mais simples têm acesso a Ele. Mas o anjo se revela aos pastores, e o texto no versículo 9 diz que eles ficaram tomados de grande temor. Daqui a pouco eu falo disso. E o anjo fala: não temais, eu aqui vos trago uma grande nova, uma boa nova.
com grande alegria, que será para o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos nos deter nessas 3 palavras: Salvador, que é Cristo, e o Senhor. Se a primeira característica de Deus é que Ele é acessível, que Ele é simples, que Ele é humilde, que Ele se manifestou de forma acessível para você, que não importando os seus pecados, sua vida pregressa, que Ele é acessível para você, mesmo você achando que não. Que Deus, tem uns que são assim: eu vou me batizar só quando estiver pronto. Irmãos, ninguém nunca vai estar pronto. Porque a morte na cruz de Cristo nos diz que ninguém tinha merecimento nenhum. A justificação foi na fé naquele que morreu por nós. Mas diz o anjo, irmãos, que esse menino que nasceu, que é aquele que nós glorificamos, a razão da existência dessa igreja de 80 anos, é que ele é Salvador. Ei, meu Deus! Salvador. Irmãos, essa palavra Salvador aqui, ela é a palavra no grego soteros, que só aparece 2 vezes no Evangelho, aqui e mais outra em João. É uma palavra restrita, de pouco uso, só 2 vezes. E ela significa alguém que dará a sua vida em prol de outra pessoa. Ela significa alguém que vai entregar aquilo que é de mais precioso seu por outra pessoa. É alguém que não vai fazer conta da sua própria vida por outra pessoa. É alguém que é o único que pode fazer isso, que é o Filho de Deus, que entregou sua própria existência perfeita, maravilhosa, gloriosa, para morrer por mim e por você, irmãos. Porque eu quero te dizer uma coisa: o início da vida dele foi numa manjedoura, foi num coxo de animais, mas o fim da vida dele não foi bonito não. O fim da vida dele foi numa cruz. Ele começou na manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, e terminou na sua vida na cruz. Por isso que o anjo diz: Ele é Salvador. Salvador. Ele veio aqui para me resgatar, para te resgatar, porque nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a desgraça, nós merecíamos o fogo, nós merecíamos os tormentos. Nossos pecados ofendem a Deus, nossa queda lá em Adão ofende o Senhor. Mas Ele veio, irmãos, como o texto diz, Salvador. Irmãos, salva a mim, salva você, salva qualquer pessoa. Salva aquele que quiser ter fé, que decidir ter fé nele. Quem tem fé nele, quem acredita nessa sua característica de Salvador, irmãos, encontra abrigo, encontra amparo, encontra o abraço, encontra o ombro, encontra aquilo que a sociedade não dá, aquilo quando a pessoa está na vida terrível, os amigos viram as costas. O Salvador troca de lugar com o punido e recebe a punição no lugar dele. Irmãos, o nosso Deus não é Deus carrasco. As pessoas às vezes têm uma ideia de Deus. É claro que a ira de Deus vai se manifestar no tempo devido. É claro. Mas, irmãos, nós precisamos entender que no tempo que nós vivemos, como alguns autores chamam de dispensação da graça, nós vivemos num tempo em que Ele está com seus braços abertos para qualquer pessoa que queira, qualquer um que queira, que precise, que se entenda pecador. Ele está aqui para salvar. Nós estamos vivendo na fase da ação de Deus salvífica. Terceira característica de Deus. Vai me entregar aqui os 15 minutos. É Cristo. Porque para nós, irmãos, Jesus Cristo é um nome assim que ficou meio assim. Cristo é... Né? O que é Cristo? Cristo, irmãos, é uma palavra que vem do hebraico, que significa Hamashia, o Messias, que significa aquele que é ungido. Ei, mistério de Deus. O texto diz, irmãos, Lucas está pegando a fala do anjo, dizendo que aquele rapaz, aquela criança que é acessível, que é Salvador, recebeu a unção do Espírito Santo, porque ele é embebido do óleo do Espírito Santo, ele é o ungido. Ele não recebeu uma unção,
Ele não recebeu uma simples bênção. Ele é aquele que tem o poder e a posse do óleo do Espírito. E, irmãos, na Bíblia, unção significa objetivamente poder, ação do Espírito. Mas por quê? Para que serve o óleo? Na maioria das vezes, a unção serve, irmãos, para passar o óleo sobre as feridas dos animais e das pessoas. Então, o ungido é aquele que carrega em si uma característica terapêutica. O ungido de Deus, o Messias de Deus, é o homem de Deus, o próprio Deus que, diante das feridas da vida, ele vem com o óleo dele, porque ele é ungido, e passa sobre a sua ferida e cura, rapaz. Meu irmão, para que essa ferida no seu peito? Para que essa ferida na sua vida? Para que viver com sangue escorrendo? Existe cura para o ferido. Existe salvação para quem precisa. Se por acaso você precisa dessa característica de Deus, que é ser ungido, você que já conhecia Jesus, saiba, Ele é aquele que tem a posse do óleo de Deus, porque Ele é ungido de Deus para sarar as nossas feridas. Não há necessidade de ficar andando com Deus cheio de craca, cheio de doencinha. É claro, irmãos, a vida vai nos batendo, o nosso pecado vai nos machucando, outras pessoas nos ferem, mas nós estamos diante daquele que é o ungido. Você pode clamar a Deus pelo bálsamo que vem de Jesus para sarar a sua ferida. Não estou falando nada de inventação aqui, não. É a palavra, é o Cristo. Então, toda vez que você canta uma música, quando você fala, eu sirvo a Jesus Cristo. Pense assim, eu sirvo ao... Jesus significa Salvador. Eu sirvo ao Salvador que pode curar as feridas. Oh, mistério de Deus. Quarta característica. Ele é Kyrios. Ele é Senhor. Essa palavra, irmãos, é uma palavra estupenda. Toda vez que eu encontro essa palavra num texto em grego, eu já balanço. Por quê? Porque, irmãos, essa palavra só é usada para o imperador. Significa Senhor. É a palavra que significa que ele é o dono das coisas. Ele é o dono de tudo que existe, o imperador romano. A palavra no uso grego normal é só para o imperador, quando ela vem com letra maiúscula. De Kyrios. Ele significa aquele que tem o poder de vida e de morte, de bênção e de não bênção. É aquele que tem nas suas mãos o controle das coisas, na visão humana. Mas diz o anjo que aquela criança que ia nascer naquele lugar que não parecia muito bom, ele de fato é o Senhor do universo. Ele é o dono do universo, que não há impossíveis para ele. O que o anjo está dizendo é o seguinte: vocês ficam pensando que o Senhor é o imperador. Só que o meu Deus moveu esse senhorzinho de vocês aí do império para que o filho dele nascesse no lugar certo. Então vocês têm que entender o seguinte, que a criança que está nascendo, ela não é qualquer coisa. Você não está diante de uma meia força, você não está diante de uma força, você está diante da completude, da plenitude de Deus. Ou seja, você está diante do Senhor do universo. Diante do Senhor do universo, irmãos, não tem porta trancada que não abra. Diante do Senhor do universo não tem janela que não se abra para te abençoar. Não tem emprego que você não consiga. Não tem vontade, que é a vontade de Deus, que você não possa acessar. Sabe, irmãos, às vezes a gente anda com Deus muito tempo, a gente às vezes fica meio incrédulo. Ah, tem alguém com câncer na minha família. Ah, muito difícil. Às vezes aparece uma demissão de um emprego de muito tempo, um bom salário. Meu Deus. Irmãos, todo domingo ou todos os dias que vocês vêm aqui, no tempo que você tem na sua casa de devocional, porque o véu foi rasgado, você tem acesso, nada mais, nada menos, ao Senhor completo, total do universo. Para quê? Poxa, se você pode falar com o chefe, para que falar com um subchefe? Para que, sabe, ficar dependendo, muitas vezes como os católicos, de imagens, de santos, de mediadores? Nós temos acesso direto ao trono do poder. Irmãos, é uma chave, irmãos.
Isso é uma chave espiritual que você tem que conseguir acessar. Você tem que andar com ela no bolso. Sabe no seu celular, quando você tem aquele lá que você clica direto? O número 2, por exemplo, é o número que eu mais ligo, que é da minha esposa. Irmãos, o meu celular tinha que ter o número 1, assim, para me lembrar que na hora difícil, eu tinha que ligar para Jesus e pedir o socorro. Porque Ele não é só o Senhor, mais ou menos, com letra minúscula. Diz o anjo, irmãos, e anjo tem autoridade, né? Que Ele é o Senhor do universo. Então, sabe os seus problemas? Sabe as suas dificuldades? É claro que elas, muitas vezes, são uma ação de Deus para que você cresça. Mas a Bíblia manda bater. A Bíblia manda clamar. A Bíblia manda incomodar o juiz, na parábola do juiz Inico. Pai, se você está com dificuldade, peça a Ele. Você é importante. Ele morreu por você na cruz. Você não é qualquer um, não. O sangue dele foi vertido por você. Você é importante. Ele te conhece pelo nome. Às vezes pode acontecer que eu falo isso lá na minha comunidade, na minha igreja, que às vezes eu não conheço o nome de todo mundo, porque a igreja é grande, tem 600, 700 pessoas, mas você pode saber que Ele sabe o seu. E sabe tudo. Sabe tudo. Quarta característica de quem Deus é que Ele é Senhor. Aí, irmãos, a coisa foi tão forte que tinha um anjo só conversando com os pastores e falando isso. Só que de repente, o texto diz que a multidão da milícia celestial não aguentou ficar invisível e eles se tornaram visíveis. Irmãos, eu não consigo ver o que é uma multidão da milícia celestial. E arcanjo, e anjo, e querubim, e serafim, e aquele monte de anjos, tudo feliz porque Jesus nasceu. Eles estavam escondidos, né? Estavam invisíveis, se deram a conhecer. E os pastores tomaram. Só que os anjos, irmãos, eles cantaram a música. Eles falaram assim: glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A última parte desse cântico dos anjos nos diz a quinta característica de Deus: a quem Ele quer bem, que no original significa aquele a quem Ele quer, a quem Ele ama. Irmãos, Ele é acessível, está ali, você pode ter acesso a Ele. Ele é aquele que te salvou, Ele é Salvador. Ele é aquele que sara as suas feridas, porque Ele é o Cristo. Deus é aquele que é o Senhor do universo. E por último, vem uma informaçãozinha que arrebenta a gente, porque diz o texto que Ele nos quer bem. Poxa, seu melhor amigo é o chefe. Aquele que você adora é aquele que é o Senhor do universo. Ele te quer bem. Sabe, irmãos, eu não consigo entender porque as pessoas não se aproximam de Deus. É óbvio que por falta de fé, muitas vezes nós, os próprios crentes, a gente se afasta de Deus e se esquece que é um pai com os braços abertos que quer a companhia dos seus filhos. Eu estava lá em Pomerode nesses dias, ligando para meus filhos. Sábado foi comemorado o aniversário da minha filha, eu não pude estar junto, estava aqui na missão. E quando eu fui falar com a minha filha me contando da festa, que guardou os brigadeiros para mim. Aí o meu menino, o Mateus, 4 aninhos, chegou assim: papai, você está bem, papai? 4 anos, como é que é aí, papai? Aí eu explicando lá e tal. Aí ele falou: papai, você vai trazer um presente para mim? Eu falei assim: olha só, rapaz, toda vez que eu viajo assim, eu levo uma lembrança. Irmãos, quando o filho é chameguento, quando é aquele filho que te abraça, que te beija, que gosta da sua companhia, o pai consegue, ele até deve fazer isso, mas o pai não consegue dizer não, poxa. Ele agora quer um helicóptero que voa sem fio, de controle. E eu estou ouvindo isso por muitos dias. Papai, o meu helicóptero que voa de controle. Poxa, irmãos, as coisas estão até apertadas financeiramente para mim. Irmãos, eu amo meu filho. Você acha que eu não vou dar esse helicóptero de controle que voa de controle? Imagina, meu irmão, o que significa o anjo dizendo para nós que Ele nos quer bem. Às vezes as pessoas acham
que você dá uma pisada na bola, que Deus vai te pegar na curva. Olha, meu irmão, Deus te pega na curva, hein? Vigia, hein, crente? E de fato, irmãos, os pecados têm consequência. Mas, irmãos, não é Deus que quer ir te maquinando, esperando assim, vou jogar um raio e quebrar ele, vou fazer ele bater o carro, vou fazer ele uma doença. Irmão, não é assim não. Nós temos um Deus que ama. Talvez você não saiba o que é o amor. Talvez as suas relações pessoais com seus pais foram sempre relações baseadas em interesse. Mas está aí na sua frente hoje, diante do texto bíblico, um Deus que te ama. E Ele te ama por amar. Ele não tem razão, porque você é pecador também, safado, sem vergonha. Não tem razão. Nós somos todos salvos, justificados por Cristo na cruz. Então, irmãos, é uma informação fantástica. Ele ama. Ama. E mesmo nas situações difíceis, nos vales de sombra da morte que você está passando, você pode saber, irmãos, que o salmista está dizendo que mal algum te alcançará, porque Ele está à sua destra. Às vezes os pais, para ensinar os filhos algumas coisas, eles deixam os filhos passar uma dificuldade. Quem faz isso é quem ama, porque diz o texto bíblico que aquele que ama é o que disciplina. Mas, irmãos, não é disciplina com raiva, não é disciplina com irritação, é disciplina de amor. Se você está pisando na bola, irmãos, Deus vai cuidar de você em amor. Em amor. E aí me chama a atenção para concluir, irmãos, que tem 3 sentimentos nesse texto. Quando o anjo apareceu para os pastores, o texto diz que eles ficaram em grande temor. Depois, o texto nos conta que quando os pastores foram lá encontrar o menino na manjedoura, que eles se admiravam. E por último, que glorificaram a Deus, glorificaram e louvaram a Deus. Irmãos, nós temos que passar por esse processo. Às vezes a gente entra na presença de Deus, a gente começa a conhecer a Deus, a gente tem temor. A gente tem essa sensação de medo, porque nós estamos diante do mistério, nós estamos diante daquele do Senhor do universo. Mas nós precisamos evoluir no conhecimento de quem Deus é, para deixar de ter medo de Deus, de ter temor. Nós temos que passar para o que o texto diz, para admiração. Para você olhar para a natureza e contemplar a obra de Deus e ver as coisas mais simples, as mais complexas, olhar para a sua família, olhar para a sua igreja e falar assim, glória a Deus, eu me admiro na obra de Deus, na minha vida, na vida da minha família. Mas não pode ficar só na admiração. Começa com temor, passa para a admiração, irmãos, e tem que terminar com uma intimidade de glorificar e adorar o Senhor. Porque é isso que o Pai quer. O Pai quer adoradores. O Pai não quer temerosos. O Pai não quer admiradores. Ele não quer nem os temerosos, nem quer os admiradores. Ele quer os adoradores. Então nessa noite, mesmo Deus me tirou lá de Porto Seguro para dizer para vocês que vocês precisam também conhecer a Deus, que Ele é acessível a você. Não perca tempo. Hoje é tempo de reconciliação. Se você está meio com o pé atrás com Deus, poxa, Ele está aqui para te tratar, para te abraçar, que Ele te salvou na cruz, que a coisa começou lá na manjedoura, mas terminou numa cruz. Deus quer te dizer que Ele pode sarar suas feridas, que o mundo andou te batendo, o seu pecado te arrebentou, mas que Ele tem óleo, porque Ele é ungido para sarar suas feridas, que Ele é Senhor do universo e que Ele te quer bem. Nós estamos chegando perto do Natal, data que se comemora o nascimento de Jesus. Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus nessa intimidade. Um Deus próximo, um Deus que é Salvador, um Deus que é Senhor, um Deus que é o Cristo, um Deus que nos ama. E Jesus é isso, irmãos. Jesus é o amor exprimido de Deus por nós. Como se estivesse torcendo um pano assim, uma fruta, e aquele caldo, aquele sumo, Jesus, o amor de Deus por nós. Ei, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, fique de pé, por favor. Talvez você entrou aqui essa noite desanimado, chateado, achando que Deus quer te pegar.
E eu quero te dizer que Ele quer. Ele quer te pegar, mas Ele quer te pegar para te abraçar. Ele trouxe a palavra dele nessa noite para dizer que Ele quer se aproximar, que não é preciso que você fique longe. E aí, irmãos, o Espírito de Deus talvez está trabalhando no seu coração, te chamando para perto, te chamando para uma intimidade, te chamando para um relacionamento. Para que ficar distante? Para que ficar afastado? Para que ser um filho como o filho pródigo que vai embora e às vezes só frequenta as reuniões religiosas, mas que perdeu aquele chamego do Pai, que perdeu aquela intimidade do Pai, que perdeu a noção de quem Deus é? Eu queria te convidar. Eu queria orar por você. Eu queria fazer uma oração por você. Você que quer conhecer Deus cada vez mais em profundidade. Você que essa palavra de Deus despertou em você uma sede, despertou em você uma curiosidade. Eu vou conhecer Deus em profundidade através da figura do seu filho. Eu queria te chamar que você viesse à frente. Eu queria convidar que você viesse aqui e se prostrasse no altar de Deus. Porque Deus quer fazer um concerto com você. Deus não quer te tratar apenas como um funcionário. Deus não quer te tratar apenas como alguém que está distante. Deus, de fato, quer reatar os laços. Deus quer reatar os laços de intimidade com sua vida. E se você não conhece ao Senhor, essa é a hora. É agora, não deixa para depois não. Porque você vê a gente aqui de terno, de gravata, todo assim, poxa... Mas olha, irmãos, Ele nasceu na manjedoura, Ele nasceu no estábulo, Ele está aqui para te cuidar, para te guardar, para te proteger. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um plano para você. E a sua fé que anda fria, poxa, se a sua fé anda fria, não perca o tempo aí não, rapaz, não fica aí não, vem aqui acertar as coisas com Deus. Não tenha timidez não, poxa, para que ser tímido diante de Deus? Deus quer reconstruir o seu relacionamento com Ele. O tempo é agora, meu irmão. Vem logo. Relacionamentos quebrados significam uma oportunidade de conserto. Porque o Deus da Bíblia é um Deus acessível. O Deus da Bíblia é um Deus salvador, um Deus que é Senhor. Ele tem um plano para a sua vida. Se por acaso você que está de terno aí, de gravata, precisar disso, não tenha vergonha, bora vir aqui. Tenha coragem. Aquele que confessar, diz a palavra, confessar o nome do Filho, o Filho vai confessar ele diante de Deus. Poxa, irmãos, vamos ser coerentes com o que Deus está nos oferecendo. Ele está nos oferecendo uma mão estendida, um braço aberto, para nos cuidar, para nos amar, para nos proteger. Essa noite é tempo de salvação. Essa noite é tempo de reconstrução. Essa noite é tempo de você refazer os relacionamentos com Deus. Ele quer. Talvez você não está querendo, mas Ele está dizendo: eu quero te amar, tirar as suas doenças, salvar você, proteger você. Eu quero te amar. Nessa noite que veio aqui à frente, que é a primeira vez que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, faça um sinal para mim. Ninguém? Então todos, amém? Tem? Amém? Recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor. Está aí um homem corajoso, já recebeu, está se reconciliando. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vamos orar. Estenda suas mãos sobre essas pessoas que estão aqui. Ministre sobre elas o amor de Deus, a ação de Deus sobre elas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos todas essas vidas que estão no Teu altar. Nós clamamos ao Senhor. Elas deram um passo em direção ao Senhor. E nós clamamos ao Senhor que cada vez mais se revele a elas. Que o Senhor dê sonhos, o Senhor dê visões, o Senhor dê experiências contigo.
derrama dos teus dons sobre esses meus irmãos. Deus, aquece os seus corações de um relacionamento firme com o Senhor. Dá força no Espírito Santo a eles, para que eles possam abandonar os seus pecados. Deus, de fato, Deus abraça, Deus ama, Deus, de fato, como Tu és acessível a cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Que essa atitude, esse passo de fé dos meus irmãos possa ser uma semente que vai brotar e vai crescer. E o Senhor vai fazer coisas tremendas na vida desses homens e dessas mulheres. Nós profetizamos intimidade contigo sobre eles. Nós profetizamos intimidade contigo para elas. Nós pedimos ao Senhor que possa sarar suas feridas. Sara as feridas, meu Deus. Sara as feridas, Senhor. Que a Tua igreja possa ser um instrumento nessa cidade. Os Teus ministros, Deus, para sarar as feridas. Que as nossas mãos sejam as Tuas mãos, Deus. Que essa casa, Senhor, que se levanta para adorar o Teu nome, seja, Senhor, como uma casa terapêutica para sarar feridos, onde a Tua manifestação está sobre cada um deles, Deus. Deus, opera um encontro íntimo, especial, gostoso. Nós os abençoamos, Deus. Nós os abençoamos, Deus. E, Senhor, guarda, protege, liberta, ajuda. Que as palavras da Bíblia possam ter um significado especial. Salva, Deus. Nos salva. Nós nos abençoamos. E te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.